paz do Senhor, meus irmãos, estamos mais uma vez aqui com o nosso podcast Semear, no seu programa EBC em Foco. Satisfação estarmos aqui. Já está aqui comigo o pastor Marcílio. Paz do Senhor, evangelista Tiago, a paz do Senhor a todos que, mais uma vez, estamos juntos para mais um trimestre abençoado. Amém. Se você ainda não se inscreveu no canal, já faça isso, já deixa aquele like, tá? E compartilha para o máximo de pessoas que você puder compartilhar. Pastor Marcílio, hoje a gente está iniciando mais um trimestre, né? O quarto trimestre. E estamos aqui de posse, né, dessa lição maravilhosa. Vamos falar sobre corpo, alma e espírito. A restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. O que o senhor tem a dizer, pastor Marcílio, dessa lição? Nós estamos adentrando aqui, evangelista Tiago, a um trimestre, né, que foi escrito pelo pastor Silas Queiroz, que é bacharel, é jornalista, né, é teólogo e também é pastor nas igrejas ali no município de Ji-Paraná, em Roraima. Então ele atua como pastor nas congregações desta cidade, no qual ele reside. E também ele é procurador-geral, né, lá do município de Ji-Paraná, no estado de Roraima. E agradecemos a Deus pela vida dele, que foi o presente que Deus nos concedeu, né, para aprendermos essas 13 preciosas lições. Então hoje nós vamos começar na lição 1, que é uma lição introdutória sobre o homem, corpo, alma e espírito. E esse trimestre, evangelista Tiago e demais irmãos, está dividido em 3 dimensões: corpo, alma e espírito. Corpo, na lição, vamos aprofundar, né? Na lição 2, na lição 3 e na lição 4, que vamos falar sobre o corpo como maravilha de Deus, o corpo e as consequências do pecado, o corpo como templo do Espírito Santo. Na segunda dimensão, nós vamos adentrar o assunto interno, né? A parte imaterial, que é a alma. Aí, que é a natureza imaterial do ser humano. E na última parte desse trimestre, nós vamos, a partir da lição de número 10, estudar o âmago da vida humana relacionado ao espírito. Amém. Então está aqui essa lição, no qual a gente vai, né, comentar e com certeza vai ser de bênção para as nossas vidas. Hoje a lição 1, que tem por título O Homem, Corpo, Alma e Espírito. Pastor Marcílio, o texto áureo. O texto áureo nos ensina dizendo o seguinte: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. A verdade prática nos ensina: Deus nos fez corpo, alma e espírito, para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser. A leitura bíblica em classe, você pode estar lendo aí da sua casa, não vamos ler para não ficar tão extenso o nosso vídeo, é em Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao versículo 28, capítulo 2, versículo 7, versículo 18 e versículo 21 ao 23, tá bom? Então, é bom você ler todo esse texto para uma boa compreensão de tudo aquilo que a gente vai tratar neste momento. E agora, vamos para o conteúdo da nossa lição. Como de costume, sempre antes de entrar no primeiro ponto da lição, a gente tem que falar da palavra-chave. E a palavra-chave, pastor Marcílio, é tricotomia. Então, nós temos aqui uma palavra que resume, né, a nossa lição de hoje, que é a constituição do ser humano, né, em 3 partes: corpo, alma e espírito. Ou seja, no contexto teológico, né, filosófico também, essa palavra, tricotomia, torna-se a dimensão de 3 partes, sendo uma material, que diz respeito ao corpo, e a outra parte imaterial, que diz respeito, né, à constituição da alma e do espírito. Então, tricotomia é que possui corpo, alma e espírito. A introdução diz o seguinte: Deus criou o homem de forma especial, com um propósito especial,
como um ato de coroamento de sua criação, e fez isso de maneira sublime e distinta. Em relação a todos os demais seres viventes, muito além da expressão produza a terra, a partir da qual foram criados os animais. O homem é resultado de uma ação divina pessoal e plural. Sua formação é constituída de uma modelagem sobrenatural do pó da terra e pelo sopro de Deus em seus narizes. Aí a gente já vê, né, pastor Marcílio, a diferença, né, entre a criação dos seres viventes, né, dos animais, de tudo que tem vida na terra, com relação aos seres humanos, né? Os seres humanos tiveram essa diferença, né, da criação. Nós vamos entender e compreender, né, que existe uma distinção, né, uma diferença entre a alma dos animais e a alma do homem no decorrer não somente dessa lição número 1, mas também de todas as outras lições que diz respeito à primeira dimensão do corpo, né? Então, aqui nós vamos evidenciar que a alma, né, do animal, ela é evidenciada no processo criativo, ou seja, procedente do sopro de Deus. Então, a alma do homem, ela é constituída por uma substância espiritual, e essa substância ela é incorpórea e também ela é invisível e imortal. Então, nós vamos saber separar. A única coisa que separa a alma do espírito é a própria palavra de Deus, né? Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, no decorrer nós vamos observar, né? A palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de 2 fios, né? Ela corta para lá, corta para cá também, e aí nós vamos que ela divide, né? Ela chega à divisão da alma e do espírito, né? Então, aqui nós vamos ver que na criação Deus fez tudo perfeito. Então, no versículo 21 do capítulo 2 de Gênesis, Deus diz assim: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Olha que interessante. Aqui, quando a Bíblia diz que o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, eu tenho a ideia de que Deus é o primeiro cirurgião. Além de ser o primeiro cirurgião, ele também foi o primeiro anestesista, né? Então ali nós observamos o quê? Aqui neste versículo, que o nosso Deus é o criador de todas as coisas, inanimadas ou não. Então aqui nós vamos ver a criação de Deus, né, sendo estabelecida com um propósito, como você leu aqui no início, especial. Então esse propósito é justamente, todos nós fomos criados por Deus para adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Ok, agora vamos entrar no primeiro ponto da nossa lição, a tricotomia humana. Vamos falar sobre a doutrina e teologia, a tríplice natureza, físico e espiritual. Doutrina e teologia. A doutrina do homem está fundamentada em toda a Escritura, numa revelação suficiente para demonstrar quem é o homem, como foi criado e com que propósito. Então, todo homem, pastor Marcílio, tem um propósito, né? Na criação de Deus. Dentro da teologia sistemática, né, quando nós vamos estudar a antropologia bíblica, que é o nosso caso aqui, nós estamos conhecendo a antropologia bíblica através da teologia sistemática, vai mostrar, né, a doutrina do homem nesse campo teológico. Então diz o seguinte, que o homem, né, ele vai ser mostrado por Deus, né, com um propósito. Aí diz aqui que Deus procura sempre estar em relacionamento com o homem, com todas as criaturas, né? Então, dentro dessas doutrinas aqui bíblicas, nós vamos tentar responder, juntamente aqui com o pastor Silas Queiroz, né, a diversas perguntas. Quem é o homem? De onde esse homem veio? E para onde este homem vai após a morte? E a Bíblia diz que após a morte segue-se ao juízo. Então, quem se prepara com Deus terá uma vida eterna com Ele nas mansões celestiais. E o senhor falando aí de relacionamento, né, de Deus para com o homem, a gente vê que isso é tão forte
Porque desde Gênesis a gente vê um Deus que sempre quis estar perto do homem, se relacionando com o homem, né? Ele visitava Adão lá no jardim, conversava com Adão. Até chegar ao ponto, né, em perguntar, né? Adão, onde estás? Será que Deus não sabia onde o homem estava? Sabia, claramente. Deus sabia onde o homem estava. Mas Deus queria, através do relacionamento, que ele se manifestasse, né, e aparecesse diante dele. Em um tempo de tanta psicologização da fé e intensa busca de respostas para os problemas humanos em concepções não cristãs, um piedoso e profundo estudo das Escrituras é cada vez mais necessário e urgente, a fim de desfazer toda e qualquer dúvida existencial e gerar uma fé bíblica genuína, sadia e equilibrada. Porque a gente tem que saber, né, pastor Marcílio, da nossa essência. A gente tem que saber, como criaturas de Deus, né, quem somos, essa pergunta que o senhor falou aqui, que está aqui na lição, de onde nós viemos e para onde nós iremos. Nós iremos. O homem ele tem que ter essas respostas, né, para que a sua vida tenha significado. Aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, a Bíblia ela nos ensina o seguinte: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus, sim, esse homem, criatura, né, seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então aqui nós temos a instrução como ferramenta para crescimento, né, e conhecimento do Deus Todo-Poderoso no qual nos criou. Por isso que o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, falando sobre essa doutrina, né, essa teologia sistemática da tricotomia humana, possuindo corpo, alma e espírito, ele diz que a única coisa que separa a alma do espírito é a palavra de Deus. E falando já aqui da tríplice natureza, diz aqui, a teologia utiliza o termo tricotomia para tratar da tríplice constituição do ser humano, no corpo, a alma e o espírito. Essas três substâncias, né, pastor Marcílio, ou componentes, tá, do homem, são descritas tanto no Antigo Testamento e quanto no Novo Testamento. O próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, plenamente homem e plenamente Deus, possuía essas constituição, tá? Então, Jesus, mesmo sendo enviado de Deus, mesmo sendo Deus, quando ele se encarnou aqui na Terra, ele possuiu essa tríplice, né, constituição, essas três substâncias, né, ou componentes, né, como aqui o escritor fala. Aí Paulo deixou isso registrado em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que é o nosso texto áureo, né? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo vosso. Aí é interessante. Ele começa de dentro para fora. Então, a constituição espiritual, diferente, né, de outros seres, é importante a gente analisar e mortificar a parte exterior. Porque nós temos duas partes aqui, a material e a imaterial. Aí Paulo, ele constitui o ser humano dizendo o seguinte: vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí nós observamos, Tiago, juntamente com todos os irmãos, que na tríplice natureza do ser humano, aqui descrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, como também lá em Hebreus 4:12, vai falar da questão do espírito, da alma e do corpo. Então o corpo, ela é a última constituição falada. Então o corpo, que é a soma, né, que é o homem carnal, diz respeito aos seus sentidos, né? A visão, a audição, olfato, tato e paladar. Então isso são partes visíveis. Agora a parte invisível, que é imaterial, diz respeito ao espírito e à alma. A alma diz respeito ao nosso psique, que é o homem natural. Por isso que a Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas espirituais. Ele pode até entender, mas compreender é muito complicado.
Então é necessário ele, reconhecendo Jesus como Salvador, ele passa a entender. Então o homem natural, ele tem os seus atributos, né, que é o pensamento, os sentimentos, a vontade, a consciência, a razão. Então o homem natural, ele pode ser o indivíduo em estado natural sem o Espírito de Deus agindo. Ou seja, o homem que ainda não foi regenerado, ou seja, não nasceu novamente, né? Então, o espírito, que diz respeito à pneuma, que nós vamos ver aqui, já é um homem espiritual. Então, o espírito, homem espiritual. A alma, homem natural. E o corpo, a alma, o homem carnal. Então, dentro do espírito, né, dessa constituição de atributos, nós vamos ter o discernimento, a esperança, a adoração, a fé, a oração. Tudo isso diz respeito ao nosso espírito, que é a comunicação com o nosso Deus. É o meu espírito, o teu espírito, que comunica-se com o Espírito Santo de Deus e nos faz aprender a chamar Abba Pai. Glória a Deus. Eu sempre falo, pastor Marcílio, que nós temos que cuidar, né? Tanto do corpo, né? Tanto da nossa alma e tanto do nosso espírito. Tem gente que cuida demais do espírito, esquece do corpo e da alma, né? Quando a gente fala de alma, a gente está falando nos nossos sentimentos. Então eu sempre falo, é como uma balança, tem que andar em equilíbrio, né? O corpo, a gente tem que estar bem com o nosso corpo, porque é a nossa máquina. Porque se o espírito estiver bem, mas o corpo não tiver, vai para onde? Vai fazer o quê? Justamente. É o que nós vamos discutir aqui, ó, nas interações, né, dessas 3 dimensões. Então, é necessário, o corpo estando bem, a alma e o espírito respondem bem. Então, se o corpo vai mal, a alma e o espírito, elas são atingidas também pelo sentimento da mudança, né, do nosso próprio corpo, né? Então, é por isso que você colocou aí muito bem que nós precisamos cuidar do corpo, né? Agora, aprender também a mortificar esse corpo e buscar mais a santificação através da espiritualidade, mais aproximação com Deus e os nossos sentimentos, que é a nossa alma, nossa vontade, nosso dia a dia, né, com o Senhor, a nossa alma, que é dela que nós vamos dar conta diante de Deus. Amém. E falando aqui do físico e espiritual, o processo formativo usado pelo Criador, que é espírito, foi constituído de uma combinação única. O elemento físico, na criação, né? Criou Deus o homem, né, do pó da terra. O elemento físico, pó da terra, Deus usou, com o elemento espiritual, que foi o sopro divino, né? Ele soprou nas narinas do homem. Aí nós observamos a diferença, né, que nós vamos ver no ponto 2, né, da questão da distinção entre alma e espírito. Então, Deus não soprou, né, nas narinas dos animais. Então, o animal, eles são dicotômicos. Os animais são dicotômicos. Eles possuem corpo e alma. Eles não possuem espírito. O espírito, a pneuma, é o sopro, é o fôlego da vida, dado por Deus ao ser humano. E esse sopro, né, esse vento espiritual que Deus soprou naquele boneco ali de barro, né, e fez dele alma vivente, foi apenas uma vez. Então o sopro não veio novamente, foi apenas uma vez. Deus fez dele alma vivente. Amém, pastor Marcílio. Boa explicação. Isso também vai nos trazer a diferença, né, do homem, como o senhor falou, com todos os seres viventes, né, nós somos diferentes de todos os demais. Os anjos, né, somos diferentes dos anjos, está aqui na lição. Os anjos também possuem alma e espírito, né? Eles não possuem corpo. Não possuem corpo. Por isso que eles se deslocam, né, em rápidas velocidade, né, de um local para outro. Então eles não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo, mas ele tem uma velocidade incrível, né, de locomoção e para estar em alguns lugares, não ao mesmo tempo, mas em frações de milésimo de segundo. Eles não são onipresentes, né, pastor? Onipresentes, não são, só Deus. Então, somos diferentes, os animais também não possuem a parte imaterial, que há no homem, a alma e espírito. Os animais não possuem, né? Então, nós, né, somos dotados de corpo,
alma e espírito. Veja que privilégio, né, pastor Marcílio? Interessante, como tem uma palavra que nós aprendemos em 2019, a mordomia do corpo, na lição número 2, lá 14 de julho, né? Se não me escapa da memória, uma lição comentada pelo pastor Douglas Batista, né, que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então, o corpo, que é o homem exterior, lá em Provérbio, né, na Nova Versão Internacional, a Bíblia diz, 27:19 de Provérbios, assim como a água reflete o rosto, o coração, né, reflete quem todos nós somos. Ou seja, nós temos corpo, nós temos alma e nós temos espírito. Então aqui vai refletir o quê? A nossa tricotomia, né? Os sentidos do corpo, a alma, sentimento, emoções, que é o psique, a vida, a vontade. Paulo diz aqui, Tiago, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Capítulo 1, versículo 23, a Bíblia diz assim: invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma, que para vos poupar não tenho até agora ido a Corinto. Então, Paulo aqui está nos dizendo, né, contando com relação à vida, né, que há na alma. E o espírito, né, que é a nossa pneuma, né, que é o discernimento, a adoração, a esperança, a fé, a oração e a adoração, como nós já falamos. E por falar na tricotomia do homem, né, que é o nosso segundo tópico, dentro do primeiro também, né, o salmista, no Salmo 139, versos 14 e 15, do 13 ao 16, né, que diz assim: pois possuíste o meu interior, entristeceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras. Então aqui está louvando e glorificando o nome do nosso Deus, né? E a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então, olha que interessante aqui, falando sobre o sistema complexo que é o corpo. Então, nós somos formados de uma forma terrível, maravilhosa. O ser humano, na sua essência, em 100%, ele não tem condições de explicar a formação, como é que os ossos são constituídos no ventre materno. Então, olha, interessante, o sistema complexo do corpo humano. O corpo humano, Tiago, possui 216 tecidos, né, organizados no esqueleto, e esses 216 tecidos têm 206 ossos. Nós aprendemos isso lá na lição número 2, a mordomia do corpo. Nós estamos falando da tricotomia e precisamos conservar esse corpo e mortificá-lo para preparar espírito e alma diante do Senhor. Então, o nosso cérebro tem 1 trilhão de células nervosas, né? Ou seja, o cérebro do homem tem 1,4 kg. O cérebro da mulher já tem 1,250 kg, é menor um pouquinho. Então, esses trilhões de células nervosas, eles trafegam a aproximadamente, olha aí, 360 km por hora. Imagina. Ou seja, é uma velocidade de Fórmula 1, né? 70% do nosso corpo é água. 70%. Por isso que quando nós morremos, a constituição do nosso corpo se desfaz rapidamente. 70%. Nós temos 96.500 quilômetros de veias e artérias. Olha que interessante. Outro detalhe. Aprendemos que temos 10 bilhões de vasos capilares e 100 trilhões de células existem dentro do nosso corpo. 100 trilhões de células dentro da estrutura desse invólucro aqui, ó, invólucro, né? Que é o nosso corpo. Interessante aqui, nós temos algo aqui, Tiago, que vai mostrar com relação ao corpo, que é o invólucro da alma e do espírito. Põe em contato a criação.
Então, o corpo põe em contato a criação. Então, do grego, né, essa palavra corpo soma do hebraico basar. Então, aqui nós vamos ver também, né, dentro aqui no próximo tópico, explicando sobre espírito e alma na sua constituição como um todo. Como essa nossa aula ela é introdutória, né, pode parecer até um pouco repetitivo, mas não é. Então é interessante e vocês vão observar que durante essas 13 lições, principalmente a 2, 3 e 4, nós vamos focar no corpo. Da lição número 5 até a 9, nós vamos focar na alma. E na lição 10 até a 13ª, nós vamos enfatizar melhor a questão espiritual do espírito. Isso mostra, pastor Marcílio, que o homem, né, Adão e Eva, não veio de nenhuma evolução, né? Justamente, que muito bem colocado. Como muitos falam, né, por aí, né, essa teoria, mas sim do poder criador do nosso Deus. Graças a Deus. Que nos fez a sua imagem e semelhança. Vamos agora entrar no segundo ponto da nossa lição, a distinção entre alma e espírito. A alma no hebraico significa nefesh e no grego psique, tá? É uma das muitas palavras polissêmicas da Bíblia. Possui vários significados. Aparece 755 vezes somente no Antigo Testamento. Seu primeiro sentido é ser vivo, como em Gênesis 1 e 20. Era bom a gente ler, né, pastor Marcelo? Justamente. Está aqui não está na nossa leitura bíblica em classe, porque começa no versículo 26, né? Mas está aqui. Gênesis capítulo 1, versículo 20, nos diz assim: E disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Então, a produção aqui de águas, né, abundantes, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Então, o que é que nós observamos aqui? A criação em movimento. Então, Deus estabelecendo seres viventes. Então, a questão desse nome aí hebraico, nefesh, no grego, psique, em relação à alma, que são sentimentos, são seres viventes ou criaturas que respiram. Então, aqui no versículo 20 está dizendo aqui, Deus criou répteis, né, que é alma vivente, águas abundantemente e que voem, né, as aves sobre a face da expansão dos céus. Então, Deus está criando aqui criaturas, né, que respiram, ou seja, ele está enfatizando a totalidade da pessoa e sua existência física, como também emocional. Então, aqui, na questão da alma, nós temos esse sentimento, né, estabelecido por Deus, né, e fazendo uma distinção, que a alma do homem constitui substância, como nós já falamos no início, espiritual, e a alma do animal não possui. Por quê? Porque a alma do homem foi o sopro, né, que está aqui no ponto 2, subponto 2, o espírito, que é no hebraico ruach, e no grego pneuma, né, como nós já até comentamos, que significa vento, significa sopro. Então, esse vento, esse sopro, quando a Bíblia diz que soprou Deus, o fôlego da vida no homem que ele criou, ele está dizendo, né, que ele se tornou o quê? Uma alma vivente. Então, é diferente da alma dos animais. Os animais são dicotômicos e nós, seres humanos, né, como animal também, nós somos tricotômicos. E já falando sobre o espírito aqui, o comentarista colocou aqui, ó, é por meio dele que mantemos nossa comunhão com o Criador, é através do espírito, pastor Marcelo. Justamente, a comunicação final, porque olhe bem, o espírito, né, que é a parte pneumatológica, né, vamos dizer assim, é a interação do homem interior com a alma. Então a alma é o nosso psique, o nosso psicológico, como nós já falamos, nossa vontade, nossos sentimentos, nossa razão, nós choramos porque temos alma, nós sorrimos porque temos alma. Então, a questão espiritual é a parte, né, que se comunica ou se conecta com Deus, é o nosso espírito. A alma... Jesus deixou bem claro, né, no encontro da mulher samaritana, né?
Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, justamente. Muito bem colocado aí, dessas relações tricotômicas, né? Enquanto que a alma é a parte que vai se comunicar ou vai se conectar com o homem exterior. Que homem exterior é esse? O corpo. Então, o espírito conecta com Deus, enquanto que a alma conecta com o corpo. Então, nós reagimos a sentimentos, à vontade, por causa da alma que existe dentro da gente. Então, é necessário eu conservar, como Paulo diz aos Tessalonicenses, capítulo 5, na primeira epístola dele, conservar espírito e alma. Elas são interligadas, né? São interligadas. Justamente a única coisa que separa alma e espírito, como nós já falamos, Hebreus 4:12, né, que é a palavra de Deus. Então, o espírito comunica-se, né, se interage com Deus. E a minha alma, ela interage com o meu corpo. Então, toda a reação do meu corpo é proveniente dos sentimentos, vontade, emoções, atitudes da minha alma. Então, quando eu tenho uma interatividade entre alma e corpo, aí eu tenho aqui uma alma, um homem exterior. Então, o corpo é justamente o quê? A expressão material, a expressão externa. Então, esse corpo, ele vai mostrar características de atitudes como o intelecto, volição, emotividade. Eu fico emotivo, eu tenho inteligência, eu busco conhecimento. Por quê? Porque o meu corpo está interligado com a minha alma e tudo isso vai me dar o quê? Como é que eu consigo tudo isso, Tiago? Ser inteligente, buscar ter sentimentos e vontade. Através daquilo que o meu corpo proporciona, como visão, audição, tato, olfato e paladar. Se eu quiser ter um conhecimento sobre determinado assunto, primeiro eu tenho que usar a minha visão. Eu tenho que enxergar, eu tenho que ver. E depois eu tenho que apalpar, eu tenho que solidificar, eu tenho que ter esse tato, eu tenho que escutar as pessoas inteligentes para poder me tornar inteligente, né? E para saborear as coisas maravilhosas deste mundo, eu tenho que usar o meu paladar. Então, eu uso tudo isso em detrimento à vontade da minha alma. Amém. Glória a Deus. Vamos agora para o ponto 3 da lição, a interação das 3 dimensões. Corpo, afetos e somatização. Depois equilíbrio e saúde, tá? Corpo, afeto e somatização. O corpo soma, né? É a parte material do ser humano, como o pastor Marcílio falou, por meio da qual comumente manifestamos os atributos da alma e do espírito, empregando o vocábulo coração. Uma das principais palavras que o Antigo e o Novo Testamento usam como sinônimo de alma, Salomão bem identificou essa interação ao afirmar: o coração alegre aformoseia o rosto, o coração com saúde é a vida da carne. Esse provérbio é muito lindo, né, pastor Marcelo? O que é que nós observamos aí? Uma pessoa, quando ela está triste, os sentimentos, a emoção dela facial vai demonstrar. Vai transparecer no corpo, justamente. Então é isso que Salomão está dizendo aqui. Ele diz assim: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Nós observamos, Tiago, outra coisa interessante quando Salomão diz aqui, em Provérbios 17:22, que o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Aí nós olhamos, né, o exemplo de Neemias. Quando Neemias estava no exílio, ele era o quê? Copeiro do rei Artaxerxes. Então, o que é que nós observamos? Ele servia o rei. Então, chegou um momento que o rei percebeu que ele estava triste, um semblante triste. E o rei pergunta para ele de que se tratava, e ele explica ao rei. O rei dá carta a Neemias e ele vem restaurar os muros de Jerusalém. Olha que interessante. Ou seja, os sentimentos da alma do profeta Neemias transpareceu para o corpo. Aí o rei entendeu e
compreendeu o que estava acontecendo e Deus estabeleceu o propósito para que Neemias viesse reestruturar, restaurar os muros de Jerusalém. Aí você falou, aí também nessa interação dessas 3 dimensões, né? Corpo, alma e espírito, a pneuma, o psique e a soma, né? Ou seja, o homem espiritual, o homem natural e o homem carnal, nós observamos que eu preciso conservar os 3, só que mais o espírito e a alma. Porque se eu conservar o meu espírito e minha alma, o meu corpo vai bem, né? Mas se eu tiver alma em conflito, abatida, porque estás abatida, ó minha alma, e porque perturbas dentro em mim. Adora a Deus, então, ou seja, que o meu espírito comunique-se com Deus, né? E através dessa comunicação, minha alma se alegra, será refletido tudo isso no meu corpo. Ou seja, por que essa interação? Porque são manifestações físicas de desequilíbrios, né? Às vezes, o que aconteceu com Neemias, ou seja, emocional. Então, essas interações, somatização, como diz aqui, ó, corpo, afetos e somatização. O que é somatização? A mente não suportando a pressão de tudo o que você não verbaliza, de tudo que você não diz. Então, quando você não expressa os sentimentos da alma, tu sofre por dentro. Então, quando você não desabafa, não coloca para fora teus sentimentos, então você está internalizando tudo isso e está sofrendo manifestações físicas no teu corpo, interfere no teu corpo. Tá? Então, o que acontece aqui dessa somatização? Todas as condições psicossomáticas que se manifestam como sintomas físicos sem uma doença real no organismo. Você não está doente, mas você deixa transparecer que está. Entende? Então, essas doenças, essas manifestações psicossomáticas são relacionadas ao corpo, são levadas ao corpo. Então, é por isso que às vezes é bom ter amigos, né? Para conversar, para desabafar, né? A gente aprender e ensinar ao mesmo tempo. Aí o comentador aqui, o pastor Silas Queiroz, ele diz aqui no finalzinho que a partir, né, identificados como doenças psicossomáticas, que nós falamos aqui, né? A partir do século XX, muitos problemas físicos decorrem de crises da alma e também do espírito. Inclusive, pecados. Então, muitas pessoas sofrem desequilíbrios, né, na sua saúde, não têm equilíbrio, porque não confessam, né, seus pecados. É o próximo ponto aqui, subponto. Equilíbrio e saúde. Então, da mesma forma que o corpo padece por falta de disfunções da alma e do espírito, estes também sofrem por problema do corpo. Então, como você falou logo no início da nossa aula, se o corpo está doente, vai interferir na alma, como também no espírito. Então, se eu não procurar curar um dos 3, os outros sentirão esses problemas, né? Pastor Marcílio, é bom a gente frisar aqui também que quando a palavra de Deus, na maioria das vezes, fala sobre o coração, não está falando sobre esse músculo, o órgão, não. Esse é uma dúvida de muita gente. É verdade. Está falando sobre o psique, sobre a mente, as emoções, as vontades. Ou seja, fala sobre a alma, né? Quando a gente falou aí sobre essas doenças psicossomáticas, que é o mal do século, né? A gente vai ver isso mais nas lições lá na frente, né? Mas isso aqui é muito importante porque muitas pessoas somatizam por problemas na alma, né, como o senhor falou, e vem doenças que muitas vezes é uma doença que não existe, não é do corpo, mas sim das suas emoções, dores de cabeça, justamente, né? Como também náuseas, problemas na pele, né? Às vezes quando a pessoa está irado, pode aparecer irritações na pele e por aí vai. São muitas doenças psicossomáticas e justamente nesse século, né, depois da pandemia, acontece muito isso, tem aumentado muito, mas graças a Deus o Senhor ele está nos ensinando e para isso
tem solução, tá? Aqui diz o comentarista, um viver santo e equilibrado requer constante vigilância e oração, preservando corpo, alma e espírito de toda a espécie de males, que inclui cuidados físicos e relacionais saudáveis, né? A gente tem que ter o cuidado com o nosso físico, com o nosso corpo e também os nossos relacionamentos, isso é muito importante, né? Quanto à crescente busca por medicamentos como solução para todo tipo de problema emocional, é preciso discernimento e cautela. Acompanhamento médico e psicológico é importante em situações clinicamente diagnosticadas, mas quando o problema tem origem espiritual, como crises produzidas por pecados não confessados, os medicamentos não resolvem, né? Então aqui a gente vê que a gente precisa ter cautela, né? É isso que o comentarista está dizendo. Se o problema for um problema do corpo, tem que procurar ajuda médica. Se o problema for um problema na mente, tem que procurar ajuda psicológica, né? Verdade. E se o problema for espiritual, tem que procurar ajuda espiritual. Não podemos, de maneira nenhuma, achar que é besteira, é bobagem. Não, a gente precisa cuidar do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. É apenas um paliativo, por exemplo, quando a gente está com dor de cabeça, né? É um fator psicológico, né? Então, qual é a nossa intenção? Utilizar um analgésico, não é isso? Então, para passar. Agora, quando se torna de cunho espiritual, aí a gente tem que ir para a palavra. Provérbios, capítulo 28, versículo 13, né? Versículo 12 diz assim: quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os ímpios sobem, os homens escondem-se. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, destruídos. Então, eu preciso equilibrar para que a minha saúde ela esteja bem, como você falou, corpo, alma e espírito. Então é justamente o fechamento do nosso texto áureo. Eu preciso conservar, eu preciso preservar meu espírito, minha alma e meu corpo. Por quê? Porque elas são as janelas que vão me conceder a oportunidade de ter a vida eterna. Pastor Marcílio, querendo abrir aqui um parênteses, né, para falar algo muito importante. Tem pessoas que vai de um extremo ao outro, né? E sempre eu costumo dizer, todo extremo, né, todo excesso é perigoso. É perigoso, Thiago. Então tem aquelas pessoas que querem ser espirituais demais e olha muitas vezes para uma pessoa que está sofrendo com alguma situação da alma, da mente, né? E às vezes diz, é demônio. Outras vezes as pessoas estão sofrendo por alguma coisa no corpo e diz, é demônio. Não sabe distinguir, não sabe separar as coisas. Está precisando de discernimento espiritual, como Paulo nos ensina, né, aos Coríntios, né? E diz aqui, ó, a conclusão, já concluindo. Uma correta compreensão espiritual acerca do homem, né, de sua constituição e propósito, é fundamental para uma vida cristã equilibrada. Nós temos que ter equilíbrio. Nós temos que ter equilíbrio. A gente precisa se conhecer, pastor Marcílio. A gente precisa conhecer as nossas emoções, a gente precisa conhecer os nossos sentimentos. A gente precisa se conhecer como corpo que somos, como alma que temos e como seres espirituais que somos também. O apóstolo Paulo, Tiago, nos diz aqui na primeira carta aos Coríntios, né, primeira epístola, capítulo 3, ele diz assim, versículos 1 ao 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Ó, Paulo se colocando, homem carnal, né? Mas como carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois, porventura, carnais, e não andais segundo os homens? Então, Paulo está mostrando aqui a constituição carnal do ser humano. Então, ele está dizendo que nós somos o quê? Um corpo carnal. Então, é necessário
a harmonia, a unificação, juntamente com o espírito e com a alma. Então, queridos irmãos, e Tiago, evangelista Tiago, é isso que nós vamos ver aqui, a constituição total do corpo, da alma e do espírito. Então, na lição número 2, nós vamos estudar justamente o corpo, como a maravilhosa obra da criação de Deus. Amém, pastor Marcílio. Eu quero concluir, né, dizendo, eu li num livro, faz muito tempo e eu não me esqueço, né? No livro estava falando assim, que o peixe, ele precisa da água, né, para viver. Ele tem essa interligação, ele não consegue viver sem a água. A água faz parte dele, né? Mesmo a gente não possa tirar ele e pegar num peixe e ver que... Mas ele precisa da água, sem água ele não vive. A planta precisa da terra. Se você tirar a planta da terra, ela vai passar alguns dias e vai morrer, né? Faz parte. E o homem, né, como pó da terra, precisa de Deus para viver. Então, o homem sem Deus, ele não é nada, ele não vai a lugar nenhum, ele vai ser um ser morto, né? Porque o espírito precisa estar conectado com Deus. Amém. Glória a Deus. Amém? Então, que Deus abençoe, pastor Marcílio. Amém, Tiago. Próxima lição. Número 2, como já falamos, vamos dar início, né, à primeira dimensão da tricotomia do ser humano, né? O corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa e a gente espera você na próxima lição, a lição número 2, para a gente comentar essa lição maravilhosa que se inicia hoje. Amém? Amém. Como de costume, iremos encerrar com oração. Pai, em nome de Jesus, rendemos graças a Ti por esse maravilhoso momento em Tua presença, aqui nos estúdios, Senhor, do podcast Semear, no nosso programa, Senhor, de todos que estão nos escutando aqui, o podcast onde leva, Senhor, a semente preciosa no programa EBC em Foco. Agradeço a Deus pela vida do evangelista Tiago, toda a sua família, todos os irmãos que já passaram aqui nos ajudando, aqueles que porventura, Senhor, vão chegar para somar conosco também em nome de Jesus. Continua conosco, nos dá um trimestre maravilhoso em Tua presença de aprendizado. Em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus Pai, a comunhão e consolações do querido Espírito Santo permaneça em nossas vidas, hoje e sempre. Amém.